podcast Mediação na Veia. Meu nome é Amanda, estou aqui com as minhas colegas Gilda e Regiane e hoje falaremos sobre os benefícios da mediação nos processos de inventário e partilha. Quem já perdeu um familiar, um ente querido, sabe que além de ter que lidar com a dor da perda, com a dor da saudade, precisa lidar com situações complexas também, como por exemplo, a partilha dos bens. Quando uma pessoa falece e deixa bens, esses bens eles precisam ser inventariados e partilhados entre os herdeiros. E é aí que surgem as dúvidas. Como faremos? Quem fica com o quê? Quem que vai ficar com a casa? Quem fica com o dinheiro? E quando não há uma concordância entre os herdeiros, acaba gerando conflitos. E esses conflitos acabam fazendo o processo se tornar longo e cansativo, gerando brigas e desentendimentos. Então, assim, o objetivo principal é discutir os benefícios da mediação na resolução de conflitos entre os herdeiros durante o processo de inventário é destacar a importância de buscar soluções consensuais para as questões envolvendo a partilha de bens, em vez de optar por litígios prolongados e desgastantes. Inclusive, Amanda e Regiane, o site do Conjur apontou em junho de 2022 que a Justiça brasileira alcançou a marca de mais de 80 milhões de processos em tramitação no Judiciário. Esses dados foram publicados no Anuário da Justiça Brasil 2022, a partir da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, mantido pelo CNJ. Os dados também demonstraram que o grupo do direito civil passou de 8,6 milhões de processos em 2018 para 10,6 milhões em 2021, denunciando um crescimento recorde de 23%. Outro dado relevante, publicado pelo site Migalhas, em março deste ano, ao tratar do tema As Desvantagens do Inventário no Brasil, enfoca que, segundo o CNJ, em 2019, os processos de inventário e partilha correspondiam a cerca de 10% do total de processos em tramitação no país. Temos evidências sobre a duração média de inventário e partilha no Brasil, que se estende por mais de 10 anos, perdurando infinitamente nas incertezas judiciárias. Dentre eles, podemos destacar como, por exemplo, 3 que nós trouxemos aqui. Um deles, o primeiro ao qual a gente vai destacar aqui, trata-se do inventário do escritor Guimarães Rosa, referência emblemática na paisagem da literatura brasileira e internacional. Rosa faleceu em 1967. Entretanto, em 11 de janeiro de 2019, uma reportagem da Folha de São Paulo divulgou que o seu inventário estava aberto, correndo em segredo. Um caso de um processo de mais de 50 anos. O segundo caso que a gente vai destacar aqui é referente ao inventário do comendador Domingos Faustino Correia. Esse processo tramitou na Justiça Comum do Rio Grande do Sul por 107 anos. 107? 107 anos, por conta da confusão processual causada pela família. O terceiro caso que eu destaquei aqui também se refere às heranças, que tem uma das heranças que mais tem gerado repercussão nos últimos anos, que é a de Gugu Liberato. Gugu Liberato, como você sabe, deixou 75% do seu patrimônio avaliado em 1 bilhão para os 3 filhos e os 25 restantes para os 5 sobrinhos. Contudo, Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, luta na justiça desde que ele faleceu para ter a união estável reconhecida. Entretanto, Maria do Céu, mãe do Gugu, chegou a declarar em entrevista ao Fantástico que os dois não tinham um relacionamento. Imagina vocês que esse processo caminha até hoje na justiça. Diante dos casos apresentados, vimos então, meninas, que inventário e partilha
lida com conflitos familiares de variadas naturezas. Assim, nas pesquisas realizadas por mim, eu vi lá no Instituto de Direito de Família, o IBDFAM, em 2019, que a mediação é o método de tratamento adequado ao processo de inventário e partilha. Nós podemos encontrar vários casos tratados no Jus Brasil sobre essa temática que a gente está tratando aqui. Mas aqui a gente quer destacar 2 deles. Um desses casos se refere ao primeiro acordo em processo de inventário e partilha submetido à mediação homologado dia 4/5/2015 no TJ do Distrito Federal. Esse processo tramitou há mais de 10 anos, com 7 ações conexas. Foi encaminhado em fevereiro de 2014 e a mediação foi considerada o método mais adequado. O segundo foi a mediação como método de solução de conflitos, que pôs fim a um processo de 30 anos. Esse foi resolvido em 11/11/2022 no TJ de Santa Catarina. É interessante, né, ver que após longos anos, os processos de inventário eles foram resolvidos com a mediação. Então, assim, nós percebemos que não é utopia pensar na mediação como a melhor solução para a resolução desses conflitos. Tanto é verdade que o legislador deixou isso expresso na lei. No nosso ordenamento jurídico, por exemplo, temos vários dispositivos que tratam da mediação, que tratam do assunto da mediação. E o principal deles é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele regula a forma como as ações judiciais elas devem ser propostas. E já nos seus primeiros artigos, trata do assunto da mediação. O artigo 3º, por exemplo, dispõe que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, devendo, inclusive, a mediação ela ser estimulada pelos juízes, pelos advogados, pelo Ministério Público, né? E com isso todos cooperam para que o conflito ele se resolva em um tempo razoável. E traz ainda a figura do mediador como um auxiliar da justiça. O CPC traz ainda que os tribunais eles deverão criar os centros judiciários de solução consensual de conflitos, conhecidos também como CEJUSC. Isso é tão importante, a criação do CEJUSC é tão importante, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criou uma resolução de número 125, do ano de 2010, que um dos objetivos é estabelecer diretrizes para a implantação e o funcionamento desse CEJUSC, visando mesmo a celeridade. Nós temos também no CPC o artigo 334, que detalha melhor sobre o procedimento dessas audiências de mediação, e traz ainda, por exemplo, que pode sim haver mais de uma audiência de mediação, se as partes assim quiserem. Afinal, o objetivo é a resolução consensual dos conflitos, onde as partes decidem e não um juiz. O CPC ainda dispõe dos artigos 694, 695, estabelecendo ainda que todos os esforços serão empenhados para uma solução consensual, corroborando com o artigo 3º. E isso que eu falei agora é o que está disposto no Código de Processo Civil. Nós temos ainda a Lei 13.140, de 2015, conhecida como a Lei da Mediação. Ela é uma lei voltada para a mediação privada. E, embora seja uma lei específica tratando da mediação privada, ela traz para si alguns dispositivos do Código de Processo Civil, como, por exemplo, o artigo 167, dizendo que, ainda que o mediador seja um mediador privado, ele deve ser inscrito e habilitado no CNJ e no Tribunal de Justiça Regional. Então, assim, existe base legal para a mediação ela ser aplicada no dia a dia, nos processos cíveis, principalmente no inventário e na partilha, para que se finde o quanto antes o conflito. Gente, depois de tudo que nós ouvimos aqui, é impossível você não imaginar o quanto a mediação é importante, o quanto ela pode contribuir para a resolução desses conflitos, tá? E vocês podem me perguntar, Regiane, mediação, a gente pode resolver também outros conflitos? Sim! A gente pode resolver os conflitos, a gente pode resolver conflitos de família, partilha, a gente pode resolver questões sobre pensão alimentícia, divórcio, questões de empresa. A gente pode resolver também na mediação relações contratuais, cobranças, gente, direito do consumidor. Então é um universo infinito de possibilidades. A Gilda trouxe aqui casos que foram resolvidos, casos primeiros que demonstraram a demora do judiciário,
E outros casos que demonstraram o quanto a mediação, o processo de mediação contribui para o resultado do processo. Não é? Incrível isso. A Amanda trouxe lindamente, sabe? A legislação, esse aparato legal aí, legislativo, sabe? Que norteia, que regulamenta esse procedimento de mediação, né? Demonstrando que sim, é importante que as pessoas conheçam que a mediação existe, é importante que as pessoas conheçam esse mecanismo e esse instrumento, e que as pessoas não fiquem só pensando que a única forma de se resolver essas questões é no judiciário, tá? E você pode estar pensando também, se perguntando, gente, será que é só no judiciário que eu posso estar resolvendo questões muito conflituosas? Será que, além da mediação, eu posso também estar resolvendo, tudo eu posso resolver na mediação? Não, gente, tem coisa que não vai resolver na mediação, e tá tudo bem, tá? Tem coisas que a gente vai ter que ir pro judiciário. Tá? Gente, esse assunto é muito instigante, é muito estimulante, nós vimos aqui informações super importantes, é importante você saber que você tem outro mecanismo que você pode ajudar a construir aí o seu processo, resolver seus casos de forma mais rápida, de forma mais célere, tá? Gente, e se esse trabalho, e se esse tema fez sentido para você, se você quer saber um pouco mais, manda mensagem para nós. Manda mensagem para o nosso podcast Mediação na Veia, para você saber um pouco mais de como essa ferramenta pode contribuir para a sua vida. Então, é só mandar mensagem para o WhatsApp 33, tá? 99911, tá? 5500. Fala com a gente, tá? Mande dúvidas, mande sua opinião, mande sugestão, mande dica de temas. E, gente, até mais. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. E volta e meia a gente pode estar se encontrando por aí com mais um podcast Mediação na Veia.